Olá, mais uma vez reunidos em nome de Deus, de Jesus, para a nossa palestra da sessão de desobsessão, para o nosso aprendizado. Que o Pai permita que esses conhecimentos fiquem gravados em nosso coração, em nosso espírito para todo sempre. E no momento de necessidade possamos de utilizar esses conhecimentos na prática do bem, no roteiro de luz que Jesus nos deixou. Agradecendo por tudo que já somos, por tudo que temos. Vamos seguindo cada dia rumo à jornada mais correta, a encarnação que mais nos trará alegria, porque cada vez que viemos, que vamos estando aqui em novas encarnações, sabemos que estamos dando um passo à frente da nossa evolução. O espírito não regride, a sua jornada é para frente e para o alto. Então vamos juntos, amigos, com essa certeza, fazer o melhor que podemos desses conhecimentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoando os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novos erros e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então vamos mais uma vez, nesse aprendizado. Vamos aqui pausar a música. Nós estamos do livro Desobsessão, pelo Espírito André Luiz, o Chico Xavier, Valdo Vieira, Nós estamos no capítulo 70, um capítulo muito legal da gente retomar, rever, Ele fala sobre o culto do Evangelho no lar. Então é uma bênção a gente ter aprendido isso também, que nós podemos fazer e devemos fazer em todas as semanas, se possível mais vezes, mas assim, pelo menos uma vez por semana, o Evangelho em nossa casa. Funciona como um escudo de luz que protege a gente, protege a nossa família, todos que vão passando pelos nossos pensamentos, os nossos vizinhos, enfim, vamos fazendo uma corrente de luz e nossa casa vai se iluminando e sendo visitada por esses espíritos mais nobres que se sentem acolhidos e então ajudam também a todas as nossas necessidades, Então vamos lá, o capítulo 70, culto do Evangelho no lar. Todo integrante de uma equipe de desobsessão precisa compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos, semanalmente é aconselhável se reúna com os familiares ou alguns parentes, capazes de entender a importância da iniciativa em torno dos estudos da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sobre a cobertura moral da oração. Além dos companheiros desencarnados que estacionam no lar ou nas adjacências dele, nas imediações dele, há outros irmãos já desenfaixados da veste física, principalmente os que remanescem das tarefas de enfermagem espiritual do grupo, que recolhem um amparo e ensinamento, consolação e alívio da conversação espírita e da prece em casa.
O culto do Evangelho no abrigo doméstico equivale a uma lâmpada acesa em todos os imperativos do apoio e do esclarecimento espiritual, que nos ouvem os apelos à regeneração e ao amor. Não se transformam simplesmente à força de nossas palavras, mas, sobretudo, ao toque moral de nossas ações, quando as nossas ações se patenteiam de acordo com os nossos ensinamentos. Então, a cada vez que a gente abre o Evangelho, a gente tem uma lição. E sabemos que devemos refletir sobre essas lições na hora do Evangelho no lar, né? Então, vamos ali, prestando atenção, comentar, né, logo em seguida do Evangelho, para aqueles que não têm tanta facilidade do entendimento, né, trazendo o ensinamento, né, para a prática, trazendo o ensinamento para o entendimento dentro do lar, né. É necessário estar com todos os parentes, esse é o ideal. Às vezes as pessoas não conseguem, pode se fazer sozinho? Sim, pode fazer também o Evangelho sozinho, né? O ideal é que estejamos com todos os familiares, né? Uma bênção quando a gente consegue fazer isso, né? A finalidade do Evangelho no lar é facilitar no lar e fora dele o amparo necessário para enfrentar as dificuldades, elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, a fim que os sejam ajudados, né, com mais eficiência. O plano espiritual consegue entrar na casa, né? Tem a autorização quando nós estamos falando de Jesus, estamos falando lembrando desses espíritos nobres que podem nos ajudar, eles vêm com felicidade, com muita alegria, né? Quando a gente é convidado, não é isso? O plano espiritual, ele quer um mundo melhor, né? Então, cada casa tendo um ambiente mais próprio, pensando em Deus, em Jesus, vai melhorando esse mundo, vai ficando mais fácil, né? A gente deve escolher um dia e um horário da semana e fazer o Evangelho sistematicamente, né? Porque eles têm obrigações como nós, então aquele horário agendado, marcado, eles vão fazer de tudo para estarem ali conosco, né? E nós vamos então realizando inclusive laços de amizade, né? Com esses espíritos aí, né? Iniciar com uma prece simples, né? Espontânea de preferência, mas pode fazer também o Pai Nosso, que também está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, né? Fazer a leitura daquele trecho, você pode abrir o acaso ou fazer na sequência, né? A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Após né, a leitura, a gente pode comentar, né? Aquele que conhece um pouquinho mais vai comentar sobre trazer aqueles ensinamentos para a nossa vida diária, como usar aqueles ensinamentos que foram ali lidos para a nossa vida diária, trazendo isso para a prática, né? Se a gente quiser, também pode colocar ali a água para ser fluidificada, colocar numa jarra ou nos copinhos, né? E que pode, logo após o Evangelho, ser tomada, né, por todos da família. No final, fazer as vibrações finais, endereçando a todos aqueles que necessitam, os agradecimentos, né? E com uma prece final para todos aqueles que nos acompanharam, encarnados e desencarnados. Eu tenho certeza que você, começando a fazer o Evangelho no lar, modifica o ambiente, modifica inclusive o padrão vibratório, todos são beneficiados, todos, né? Como eu falei, a gente atinge, não tem noção de quantas pessoas podemos atingir fazendo o Evangelho no lar. É uma bênção a gente poder fazer isso, e sabemos que recebemos muito, né? No Livro dos Espíritos, tem aqui do capítulo
do livro 3º, capítulo 2º, ele tem a lei da adoração. Eu peguei a questão 665 e 666 para a gente falar sobre isso. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos em razão de não estar prescrita no Evangelho? O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra de empregar todos os meios possíveis do seu testemunho de afeição, sem entrar com isso em nenhum detalhe sobre a maneira de alcançar esse objetivo. Se é verdade que nada pode impedir o Criador de aplicar a justiça, da qual ele é o tipo, a todas as ações do Espírito não é menos verdadeiro que a prece que lhe endereçais por aquele que vos inspira afeição é para ele um testemunho de lembrança, que não pode senão contribuir para aliviar os seus sofrimentos e consolá-lo. Desde que ele testemunha o menor arrependimento, e então somente é socorrido. Mas isso não deixa jamais ignorar que uma alma simpática ocupou-se dele e lhe deixa o doce pensamento de que sua intercessão foi útil. Resulta necessariamente de sua parte um sentimento de reconhecimento e de afeição por aquele que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Por conseguinte, o amor que o Cristo recomendou aos homens não faz senão aproximá-los entre si. Portanto, os dois obedeceram à lei de amor e união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Então veja, quer seja uma prece feita por afeição daquele Espírito, por uma amizade, por amor, né? Ou seja, até por piedade. Qualquer seja o motivo que a gente fizer uma prece para alguém, nós estamos, né? A partir do momento que nós estamos pensando no outro, nós estamos fazendo por nós mesmos. Para fazer uma prece, é necessário que a gente esteja em comunhão com Deus, pense em Deus, chegue perto de Jesus, desses espíritos mais elevados, né? Para que eles levem a nossa prece até Jesus, até Deus, para que chegue a ajuda pelo outro. Só por isso nós já devíamos agradecer, porque o outro nos fez parar para pensar em Deus. Então já não é um benefício para a gente, né? Ficar perto de Deus. Então, em qualquer das situações que a prece seja feita, ela é sempre benéfica, sempre. E principalmente por aquele que faz. Pode-se orar aos espíritos? É uma dúvida que muitas pessoas que não estão, né, não têm o conhecimento mais profundo da doutrina, sempre tiveram receio, né? Então, pode-se orar para os mortos, né? Para os desencarnados. Olha lá, pode-se orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e executores de suas vontades. Mas seu poder está em razão de sua superioridade e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Por isso, as preces que se lhe endereça não são eficazes, se não forem agradáveis a Deus. Então eles perguntam aqui, olha, a gente deve dirigir a nossa prece só para Deus?
Pode, né? Mas aí eu acho que eu ainda não tenho essa facilidade de conversar com Deus. Posso pedir para Jesus, posso pedir para um outro espírito para que ele encaminhe essa prece. Todas as preces serão enviadas, né, serão levadas para Deus autorizar. Se Deus autorizar aquela ajuda, acontece, né? Se não for o momento, ela vai ser de qualquer forma arquivada ali como uma vontade de que o outro fique bem, né? Vai ser anotado isso, como ele falou. O outro vai reconhecer que foi lembrado, né? Que a gente desejou que ele ficasse bem. Então, de qualquer forma, as preces são benéficas, são positivas, nós vamos nos sentir melhor e quem sabe, né, se a gente pode realmente fazer a prece com amor, né, verdadeiro, querendo que o outro saia daquela situação mais difícil e Deus vai nos ouvir e o que vai nos dar muita alegria, né? Sabermos que um dia a gente pôde ajudar alguém, que a nossa prece chegou até Deus e foi atendida. Olha que tesouro, né? Mas os resultados são de Deus, nós vamos apenas fazer por amor, né? Se não for por amor, por piedade, como ele fala. E tem o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo das preces gerais, tem o preâmbulo, né? Deixa eu ver aqui. É o preâmbulo e tem 2 aqui. E que ele fala das preces gerais, oração dominical, é o prefácio, desculpa. Os espíritos recomendaram que abríssemos essa coletânea com a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces é a que eles consideram em primeiro lugar, seja porque vem do nosso próprio Jesus, né, está no Evangelho de Mateus, seja porque ela pode substituir todas as outras, conforme a intenção que se lhe atribua. Então, é o Pai Nosso, né? É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a forma mais reduzida, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para o próximo. Se nós olharmos nesse capítulo, né, eu não vou falar ela toda, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, com os comentários dos Espíritos, né? Vale a pena cada um pegar e reler quanto ensinamento, né, que nós às vezes repetimos mecanicamente, não percebemos quanto essa prece é bela, concisa e traz tanta tudo que tem que a gente deveria saber, né? Ela encerra muito ensinamento, né? Então ela encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para o outro o que desejamos para nós mesmos. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que algumas das suas palavras encerram e escapa à maioria, por isso no Evangelho tem o detalhamento. Isso porque, geralmente, a proferem sem pensar no sentido de cada uma das suas frases. Proferem-na como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que é repetida.
Esse número é quase sempre cabalístico, o 3, o 7, o 9, em virtude de antiga crença supersticiosa no poder dos números e no seu uso das práticas de magia. Desculpa. Para preencher o vazio que a concisão dessa prece nos deixa, ajuntamos a cada uma de suas proposições, segundo o conselho e com a assistência dos bons espíritos, um comentário que lhes esclarece o sentido e as aplicações, de acordo com as circunstâncias, o tempo a que se disponha, pois pode-se dizer a oração dominical em sua forma simples ou desenvolvida. Então, ele traz aqui espíritos superiores que falaram sobre o Pai Nosso, né, detalhando o que a gente está afirmando quando a gente fala cada frase, né? Então a gente precisa conhecer isso para refletir no que nós estamos falando, né? Às vezes sem pensar, repetindo apenas, né? Mas eu não vou entrar nesse capítulo, nós vamos sim falar então a forma mais simples do Pai Nosso, mas com todo o coração, com toda a emoção de estarmos falando com Deus, nos colocando como Jesus se colocou, se dirigindo a Deus com muita alegria de fazer parte deste universo, né, desse planeta Terra, e quanto nós precisamos de Deus e de Jesus ainda, né? Então que Deus possa nos iluminar, nos ajudar, e do fundo do nosso coração, que cada uma dessas frases, mesmo que a gente ainda não possa compreender muito bem, sejam endereçadas a Ele com muito amor, com muito carinho, que Deus possa receber, sabendo que nós estamos aqui aguardando e confiando em sua ajuda, porque sabemos que Ele é nosso Pai. Então vamos encerrar, né, com a mesma prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novos erros. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja.